Beleza, tô aqui com o meu café e o meu brigadeiro pra falar e responder uma pergunta que eu achei muito maravilhosa. Me perguntaram se eu estou 100% satisfeita com o meu corpo e se eu me gosto esteticamente falando. Eu acho que essa é uma pergunta que aparece muito na educação física e a gente que lida com o corpo acaba falando sobre isso praticamente todos os dias. E eu acredito que existem muitas camadas, tá, em relação a esse tipo de assunto. A primeira coisa, então, eu vou responder, eu estou 100% satisfeita e eu me gosto esteticamente falando, mas hoje eu posso dizer que ao longo do tempo o meu corpo mudou muito e as minhas prioridades mudaram muito, não só baseadas nos esportes que eu comecei a praticar, mas também nos períodos de vida. Então, quando eu praticava com mais intensidade, quando eu ainda era estagiária e eu estudava e eu tinha tempo, eu tinha um corpo, e hoje como professora, trabalhando o número de horas que eu trabalho e atendendo o número de alunos que eu atendo, as minhas prioridades também mudaram bastante. Eu passei por um tempo onde eu fiquei bem menos ativa, eu tentei mudar de esporte para me animar um pouquinho mais, mas eu vi que meu corpo mudou muito e eu achei que aquilo fosse me incomodar mais e eu percebi que não. Isso me fez muito feliz nesse ponto. A partir desse momento eu quero dizer que eu sei que o lugar de fala que eu falo é um lugar muito privilegiado, porque apesar de, como eu disse, depois eu posso mostrar pra vocês, o meu corpo ter mudado muito. Eu já fui uma menina muito magra, depois quando eu comecei a praticar esporte eu desenvolvi um pouco mais de musculatura. Eu cheguei a engordar bastante quando eu fui para o intercâmbio, depois que eu voltei para o Brasil. Eu não tinha noção do quanto meu corpo tinha mudado pelo ambiente que eu estava. Depois emagreci muito fazendo corrida. E só depois que eu comecei a fazer crossfit que eu comecei a ganhar músculos, né? Então eu já passei por diversos tipos de comentários. Mas mesmo tendo todas essas mudanças, eu sei que eu pertenço a um padrão, tá? E quando a gente fala de padrão e quando a gente fala de aceitação, a gente sabe que dependendo de quem você é e de quantas minorias você faz parte, você tem muito mais a chance de ser atacada, de ser ridicularizada, de ter alguém te agredindo com um tipo de fala ou de opinião que você emite, né? Então, eu acredito que nós temos corpos totalmente diferentes. Vários esportes oferecem habilidades diferentes para as mulheres e todos esses corpos são corpos capazes no momento e nesse exato momento. Então, o movimento ele é para todos. Deveria ser, né? Não estou falando de acessibilidade agora, mas ele deveria ser para todos e para todas. E durante um tempo eu me preocupei muito com a minha estética corporal, principalmente antes de entrar para educação física. E quando eu entrei para educação física, eu conheci tanta gente que era bitolada na estética corporal que eu acabei tentando procurar outras referências. E eu encontrei pessoas incríveis que tiravam isso de evidência e trabalham muito duro para que principalmente as mulheres entendam que o movimento, o exercício físico não foi feito para mudar a sua estética corporal. Ele tem a capacidade de. E ele vai, principalmente se você aderir, né, a uma rotina de treinos, mas você não precisa estar preocupada com essa mudança, ou com qual mudança haveria se você realmente gosta do que você faz. Porque, como eu disse, diferentes esportes vão mudar o seu corpo de formas diferentes. Eu acho que quanto mais eu deixei de ter objetivos estéticos e mais eu passei a ter objetivos de performance ou até mesmo sociais, assim, de eu quero participar de um campeonato, ou eu quero fazer tal corrida, ou eu quero poder experimentar outros esportes, eu quero estar fisicamente bem. E quando eu digo fisicamente, eu tô falando de tipo estar forte, estar flexível, estar energética, né, ter um bom condicionamento para poder fazer viagens e tudo mais. Menos eu fui me incomodando com aqueles detalhes que a gente fica tipo, fulano de tal. Eu fui entendendo mais o quanto as mulheres se olham com um olhar extremamente negativo e na verdade a gente deveria
se olhar de uma forma muito positiva e que muitas das coisas que a gente reclama são extremamente normais e aparecem em várias mulheres e que todos nós temos prioridades e fases da vida. Então, por exemplo, em 2019 eu estava numa fase onde eu estagiava e então eu tinha muito mais tempo para treinar, porque eu estava na faculdade, eu treinava 2 vezes por dia e eu tinha um tipo de corpo muito maior, era muito mais definida, muito mais forte, muito mais capaz. Hoje, com o número de horas que eu trabalho, o número de alunos que eu atendo, eu não consigo mais priorizar da mesma forma os meus treinos. E o meu corpo muda muito. Ele ficou muito mais inchado, muito mais fraco. Eu fiquei doente recentemente e eu achei que fosse me incomodar mais com isso. E na verdade não, porque eu entendo que nesse momento e durante esse período eu não pude dar essa prioridade. Eu acho que isso que faz com que a gente acabe se satisfazendo e estando bem consigo mesmo, independente da fase, e sabendo que são fases. E daí assim a gente pode mudar. Mais uma vez falando que foram muitos anos para colocar isso na minha cabeça. Que às vezes sim, eu ainda caio em armadilhas e preciso bater nas minhas costas, dizer vamos lá, calma lá. Uma vozinha amiga dando conselhos. Mas eu acho que no mais, isso era o mais importante que eu queria passar. E que essa pauta precisa ser discutida sempre. Mulheres, se amem do jeito que vocês são.